Olá, meus amigos, eu sou Vanilson Alves, a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Falando a Verdade, dentro do canal Axioma Brasil. Se você não se inscreveu, você se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha em suas redes sociais. Isso é uma forma de evangelizar e de ganharmos almas para o reino de Deus. Lembrando que esse programa ele será transmitido todos os sábados às 18 horas. Nós vamos estar aqui debatendo temas bíblicos e temas relevantes para a nossa sociedade. Então, nos ajude se inscrevendo no canal, dando seu like, compartilhando. Sem sombra de dúvida, você também foi escolhido para ser um ganhador de almas. E a Bíblia diz: quem ganha alma, sábio é. Já vamos, sem perca de tempo, compartilhar um texto da Bíblia Sagrada. Se você tem a Bíblia Sagrada na sua casa, mesmo você que ainda não professa a mesma fé que nós professamos, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco essa leitura e meditar um pouco na poderosa e infalível palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que está escrito em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13. Nós iremos ler até o versículo de número 16, que diz assim: o tema desse texto diz: a primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Nós iremos ficar apenas até aqui. Prezados amigos e irmãos ouvintes da palavra de Deus, aqui nós temos um texto bíblico bastante conhecido que fala sobre a primeira multiplicação de pães. Nós vemos na Bíblia duas multiplicações de pães. A primeira multiplicação de pães e a segunda multiplicação de pães, que foram dois grandes, poderosos milagres que Jesus fez, multiplicar os pães. E nós vemos aqui que Jesus, quando ele tomou conhecimento da morte do seu primo João Batista, um grande profeta, um grande arauto de Deus, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, que foi João, o precursor de Jesus, diz a Bíblia Sagrada que quando ele tomou conhecimento sobre a sua morte, a morte de João, diz a Bíblia que ele retirou-se para um lugar deserto. A Bíblia não diz especificamente o que ele foi fazer no deserto, mas eu acredito, eu acho, eu penso que ele foi repousar, descansar um pouco ou refletir um pouco, pois havia perdido um ente querido, que foi o seu primo João Batista. E geralmente, quando a gente perde alguém da nossa família, às vezes a gente não vai trabalhar, às vezes a gente quer ficar trancado num quarto, não quer nem se levantar da cama, comer e nem beber direito. Pois a Bíblia diz aqui que quando Jesus tomou conhecimento, ele retirou-se para um lugar deserto. Eu não tenho dúvida
que Jesus, como homem, ele sentiu a dor da partida de João, o seu primo, pois Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Há quem diga que ele era 50% homem e 50% Deus. Não. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E como homem, eu acredito que ele sentiu a dor da partida do seu primo João Batista. Mas quando ele chega naquele lugar deserto, diz a Bíblia que ali tinha uma grande multidão de pessoas, pois a multidão de pessoas seguiu ele até aquele lugar. E diz a Bíblia que Jesus, quando os viu, ele sentiu íntima compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você sentir o que o seu próximo está sentindo. Compaixão é você sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Vamos ser mais profundo e mais específico. Compaixão é você se colocar no lugar de alguém que está sofrendo. Pois Jesus sentiu íntima compaixão e diz a Bíblia que ele curou os seus enfermos. Eu abro um parênteses aqui para falar que mesmo Jesus, sofrendo com a partida do seu primo, ele não se recusou a fazer a obra do Pai. Mas, mesmo sentindo a dor da partida do seu primo, ele curou aquelas pessoas que estavam enfermas. Quantas pessoas só querem uma desculpa para não fazer a obra de Deus? Quantas pessoas só querem uma desculpa desfarrapada? Ah, estou cansado. Ah, estou desempregado. Ah, estou triste. Para não fazer a obra do Pai. Mas Jesus, mesmo em dias de luto, ele não se recusou a fazer a obra de Deus. Diz a Bíblia que ele curou os seus enfermos. E a Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus aproximaram-se dele e disseram: Mestre, o lugar é deserto, a hora já é avançada. Expede o povo para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus então diz: olha, não é mister que eles vão, dai-lhe voz de comer. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse: não é mister que eles vão, mas vocês vão ter que dar de comer a eles. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre esse texto, pois é um texto muito grande, uma história muito grande. Nós temos muitas coisas que poderíamos explorar sobre esse texto, mas eu quero resumir em apenas 3 pontos interessantes. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria as 3 preocupações dos discípulos. A primeira preocupação dos discípulos foi com o lugar deserto. Eles aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, o lugar é deserto. Será que Jesus não sabia que o lugar era deserto? Por que é que eles estavam preocupados com o lugar deserto? Geralmente a gente não gosta de estar em um lugar deserto, com medo de um assalto, com medo de qualquer uma outra situação. Quando a gente está em um lugar deserto, a gente se preocupa porque não tem comida, porque não tem bebida, ou pode aparecer um estranho e querer nos roubar. Eles estavam preocupados com o lugar deserto. Só que vocês viram no texto a qual a gente leu que a Bíblia vai dizer que aquela multidão de pessoas saíram das cidades e seguiram a Jesus até o lugar deserto. Ou seja, o povo morava nas cidades, mas tinham ido até o deserto para ouvir as palavras de Jesus e ser curado por Jesus. Se você já morou no interior, você
já passou por situação, talvez você já passou por situação de querer comprar alguma coisa e não ter no interior. E você teve que ir para a cidade, porque geralmente no interior não tem de tudo. Tem aonde? Na cidade. Só que a Bíblia vai dizer, Vanilson, aonde você quer chegar com isso? Eu quero dizer que o povo tinha de tudo na cidade, mas agora teve que ir para o deserto, porque o que eles queriam não tinha na cidade. O que eles queriam estava no deserto. E quem estava no deserto? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Às vezes tem pessoas que têm de tudo, mas não têm Jesus. Tem pessoas que não lhe falta nada, mas lhe falta Jesus. Tem pessoas que é rodeado de amigos, de dinheiro, de carro, tem casa, tem emprego, tem uma boa estabilidade financeira, mas não tem Jesus. E não ter Jesus significa simplesmente não ter absolutamente nada. Você concorda comigo? Que ter de tudo e não ter Jesus não é ter absolutamente nada? Pois é. O povo estava na cidade, mas foi ao deserto se encontrar com Jesus para ouvir a sua palavra e receber os seus milagres. Vanilson, o que você quer dizer para mim? Eu quero lhe dizer que você pode estar até no deserto, mas se você está com Jesus, então você tem tudo. Já diz um hino, um louvor que diz assim: se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Então, talvez, por mais que você tenha perdido alguma coisa, mas se você não perdeu Jesus, meu irmão, você não perdeu nada. Então, se lembre dessa frase. Você pode estar no deserto, mas se você está com Jesus, você está bem. Então, os discípulos se preocuparam com o deserto. A segunda preocupação dos discípulos foi com a hora. Mestre, a hora já é avançada. A hora já é avançada, mestre. Nós sabemos que o tempo é algo precioso para a nossa vida. Tempo, podemos dizer que o tempo é vida. Porque se você passou 10 anos trabalhando, foram 10 anos da sua vida. Você passou 20 anos trabalhando, foram 20 anos de sua vida. E quando a gente joga 20 anos da nossa vida no mato, no lixo, quando a gente joga 10 anos da nossa vida no lixo, é um desperdício imenso. Eu acho que você já se encontrou, já ouviu alguém dizer dessa maneira: ah, perdi tantos anos da minha vida com fulano. Ah, perdi tantos anos naquele lugar. Então o tempo ele é algo precioso e é algo que não volta. É algo que não volta. Diz uma frase assim, que o tempo é passado. O tempo é o passado, o hoje é o presente e o futuro é amanhã. Então, o tempo que passou, ele não volta. Os discípulos eles estavam preocupados com a hora já é avançada. Era Jesus curando, era Jesus operando, era Jesus fazendo, era Jesus trabalhando, manifestando seu poder, manifestando sua glória, e os discípulos preocupados com a hora. Mestre, a hora já é avançada. Tem crente que às vezes vai para o culto e já vai preocupado com a hora. Já vai para o culto preocupado com a hora. E quando está no culto, fica apressado, desesperado, para que o culto termine o mais rápido possível para ele ir para casa. Eu conheço pessoas que já saíram do culto antes de terminar o culto, antes de terminar a pregação da palavra de Deus.
às vezes vai para casa para querer assistir um filme, querer assistir uma novela, querer ficar numa calçada, mas às vezes, ou seja, é 1000 vezes melhor a gente estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra, sem pressa de sair da presença do Senhor. E às vezes é Jesus curando, é Jesus falando através do louvor, é Jesus falando através da palavra, e tem pessoas que ficam preocupadas com a hora, exceto aquelas pessoas que às vezes têm um compromisso, né? Às vezes tem um compromisso, e às vezes precisa sair antes de terminar o culto, e às vezes precisa sair. Eu sou muito zeloso concernente ao culto. Eu sou muito zeloso concernente ao horário do culto. É raro eu ter uma oportunidade para pregar e passar do horário, porque eu gosto de valorizar o tempo, gosto de valorizar a hora, mas eu estou falando daquelas pessoas que são apressadas e estão no culto, preocupados somente com a hora, esperando desesperadamente para que o culto termine, para ele ir para casa, simplesmente para assistir um filme, uma novela, ou ficar de bate-papo com alguém. Mas quem manda no tempo é Deus. Quem controla o tempo é Deus. E ele faz as coisas no tempo certo e na hora certa. Não se preocupe com a hora, meu irmão. Não se preocupe com o tempo. Deus está no controle. E no tempo certo, ele vai fazer milagres, coisas extraordinárias na sua vida. Se lembra daquele texto que Marta chegou para Jesus e disse: se o Senhor tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido? Ela estava falando do tempo. Só que Jesus mostra para Marta que ele chegou no tempo certo e na hora certa. E a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo para tudo e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Vamos para a conclusão final da nossa pregação. Os discípulos também se preocuparam com a fome do povo. Eles se preocuparam com a barriga do povo. Eles disseram: mestre, despede o povo para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Meus irmãos, os discípulos se preocuparam porque o povo estava com fome. Aí Jesus diz: não é misto que eles vão, dai-lhe voz de comer. Aonde você quer chegar, irmão Wanderson? Veja bem, os discípulos estavam preocupados com a fome física do povo. Só que Jesus estava preocupado era com a fome espiritual do povo. E entre a fome física e a fome espiritual, o mais importante é o espiritual. Todos os dois lados são importantes. A fome física, nós temos que alimentar nosso corpo físico, mas nós temos que alimentar também o nosso espírito. Nós temos que também alimentar o nosso espírito. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz a ele: dá-lhe voz de comer. Jesus não estava tão preocupado como os discípulos estavam com a fome física do povo naquele momento. Jesus estava preocupado com a fome espiritual. E o povo também não estava preocupado com a fome física. Nós não vemos na Bíblia alguém chegar para Jesus e dizer: mestre, eu estou com fome. Que o povo estava querendo de verdade era ouvir a palavra de Deus e ser curado por Jesus. Falando em fome física, em fome espiritual, entre dos dois o que é prioridade, me faz me lembrar o que aconteceu com Marta e Maria, quando Jesus foi visitar a casa daquelas duas mulheres.
A Bíblia vai dizer que Jesus chegou na casa de Marta e Maria, que eram duas irmãs, e quando Jesus chega lá, na casa delas, a Bíblia diz que Maria se coloca aos pés de Jesus e começa a ouvir as suas palavras. Enquanto isso, Marta estava preocupada, ansiosa com outras coisas, fazendo outros afazeres, quem sabe lavando uma louça, varrendo uma casa, preparando uma janta. A Bíblia não diz especificamente, mas ela pede a Jesus, dizendo: Mestre, não te importa, manda que Maria venha me ajudar. Jesus então diz a Marta: Marta, Marta, tu estás ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. É disso, meus irmãos, que eu estou falando. Os discípulos estavam preocupados com a fome física do povo, mas Jesus estava preocupado com a fome espiritual. Marta estava preocupada com muitas coisas, mas Maria estava preocupada naquele momento com o que era a prioridade, que era ouvir a palavra de Deus. E eu lhe faço uma pergunta: o que é prioridade para você? Deus, a palavra de Deus ou seus afazeres? Nós sabemos que há um tempo para tudo. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu, como eu falei. Mas tem pessoas que exageram nos seus afazeres a ponto de não terem tempo para Deus. Há pessoas que não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é algo extremamente importante para a nossa vida. A Bíblia vai dizer dessa forma. A Bíblia diz assim, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós temos tempo para a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, não tenho dúvida que Deus também irá agir na sua vida, irá trabalhar ao seu favor, irá trabalhar ao seu favor. Pois a Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados com a fome do povo, enquanto isso Jesus estava preocupado com a fome espiritual do povo. Então a Bíblia diz que ali tinha um jovem com alguns pães e os peixinhos, e ali trouxeram até Jesus. E Jesus agradece ao Pai e ora, multiplicando, e houve a multiplicação de pães, e todos comeram e se saciaram. Todos comeram e se saciaram. Eu quero concluir essa mensagem lhe fazendo uma pergunta. Você está preocupado com o lugar deserto? Você está preocupado desesperadamente com a hora, com o tempo? Você está preocupado com as coisas materiais? Se você estiver, eu quero lhe dizer uma coisa. Deixa Deus agir. Sabe por quê? Deus, ele é aquele que não nos abandona nem no deserto. Está preocupado com o deserto? Mas Jesus está contigo. E estar com Jesus no deserto é melhor do que estar sem Jesus na cidade. Está preocupado com a hora? Não se preocupe. E Jesus, ele é o dono do tempo. Ele é o dono da hora. E no tempo certo ele vai agir na sua vida. Está preocupado com as coisas materiais? Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas materiais, o rato rói, o ferrugem consome, os ladrões minam, mas quando a gente ajunta tesouro no céu, o ferrugem não consome, os ratos não roem e os ladrões
não minam, não roubam. Então, meus amigos, irmãos que nos ouviram até aqui, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer um momento de oração por você. Você está em casa, se você quiser se ajoelhar, apenas curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, fique à vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos que esteve esses minutos conosco, ouvindo a tua palavra, recebendo essa mensagem. Talvez esse irmão está passando por um deserto, mas eu quero te pedir, Senhor, chega com a providência, chega com o milagre. Talvez esse irmão está preocupado com a hora, porque já chegou a vez de A, a vez de B, mas o tempo dele ainda não chegou. Chega, meu Deus, com a providência, consolando o coração dele e mostrando a ele que o Senhor está no controle do tempo e no tempo certo o Senhor vai agir. Esse irmão que está preocupado, meu Deus, com as coisas materiais que realmente talvez está até lhe faltando, mas o Senhor é o Deus da providência e mesmo no deserto o Senhor faz milagre e o Senhor providencia o pão. Eu então oro, meu Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, chegamos ao fim do nosso programa Falando a Verdade, dentro do canal Axioma Brasil. Eu quero mais uma vez lhe pedir, curte, compartilha, se inscreve e nos acompanhe. Esse programa será realizado todos os sábados às 18 horas. Programa Falando a Verdade dentro do canal Axioma. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.